se deparado com a Cimopelta mínima. Se deve ao fato que a gente está desenvolvendo um trabalho de mestrado, que a gente queria avaliar a resposta de comunidades de formigas a um gradiente de sucessão. Dessa forma a gente tinha fragmentos em diferentes idades de recuperação, né, desde uma pastagem até um fragmento com 120 anos de recuperação, ou intocado. E num desses fragmentos, que foi a mata do Colune, que fica atrás do Colune, que é um fragmento que pegou fogo há 7 anos. 7 anos atrás ele pegou fogo e agora está em recuperação. Então é um pasto com algumas árvores dentro desse pasto. E numa dessas amostras que a gente coletou lá com a armadilha, a gente encontrou a Cimopelta mínima. Aí a gente, depois do processo de triagem, de montagem dos exemplares, né, de diversas espécies, a gente começou o processo de identificação. Chegamos no gênero, aí fomos atrás da chave para a espécie e passei junto com o auxílio do Ricardo e chegamos em Cimopelta mínima. Mas na própria chave dizia que essa espécie era extinta. Aí passamos de novo e forçamos para cair em outra espécie, então, porque já que a que a gente tinha identificado anteriormente estava como extinta, né? Imaginava que não podia ter coletado uma espécie extinta, né? E botamos então um nome mais próximo que a gente achava e posteriormente a gente mandou. Eu tinha algumas dúvidas de identificação, eram umas 30 espécies mais ou menos. A gente mandou para o Museu de Zoologia de São Paulo, que é a referência em taxonomia de formigas no Brasil, e eles nos retornaram a essas 30 espécies, confirmando a identificação delas, e a essa que a gente tinha identificado como Cimopelta alguma coisa, eles confirmaram que era Cimopelta mínima. E a gente já tinha conhecimento que ela era extinta, então a gente entrou novamente em contato com eles e sugerimos um trabalho para divulgar a redescoberta da Cimopelta. E para nossa surpresa eles já estavam realizando o trabalho também, já começaram a escrever um artigo e a gente entrou de parceria então nessa publicação que saiu na Revista Brasileira de Entomologia. Anteriormente, o primeiro autor desse trabalho, que a gente saiu agora em final de 2008, ele foi o autor que descreveu a Cimopelta mínima. Descreveu até num outro gênero, né? Belonopel. Belonopel. E aí então foi surpreendente para ele, porque desde a descrição da espécie, nunca mais eles tinham visto algum exemplar de Cimopelta mínima. Ele foi coletado na Bahia em 86 e o local onde ele foi coletado foi destruído. Era uma plantação de cacau, foi destruído e até então se passaram 20 anos sem a coleta de Cimopelta mínima e durante esse tempo, devido à falta de coleta de Cimopelta mínima, essa espécie foi sugerida para entrar na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA, na categoria extinta. E então, com a nossa redescoberta, a gente contradiz o fato dela ser extinta e nessa publicação que saiu no final de 2008, a gente fala que essa raridade dela se deve ao fato das técnicas usuais de coleta de formigas não contemplarem o hábito dela, que é subterrâneo. E também isso deve ter levado à inclusão dela como extinta. Como o Fernando disse, até então ela não tinha sido vista mais. Uma vez coletada na Bahia, ela foi coletada, descrita e nunca mais foi coletada. E isso na Bahia. A nossa coleta foi feita em Viçosa, então mais de 1000 quilômetros da localidade tipo, e isso sugere mais fortemente para a gente a não raridade desse bicho. Esse bicho deve existir em todo esse espectro de distância, porém a amostragem nunca era feita em subsolo, então nunca foi encontrado Cimopelta mínima, uma vez que não se amostrava o lugar que ela vive. Então uma pergunta muito comum para a gente, né, Fernando, e ela continua existindo? Sim, ela continua. Inclusive a gente sugere que ela não seja tão rara quanto era suposto até um ano atrás. Outro fato interessante nessa armadilha é que a gente tem coletado, tanto aqui em Viçosa, os trabalhos do Fernando, alguns trabalhos de colegas do laboratório, tem coletado várias espécies tidas como raras, mas que na verdade estão aparecendo no subsolo como muito comum, que é o caso de Acanthosticus, Acropiga, que são espécies na verdade comuns no subsolo,
mas era um extrato até então não amostrado. A gente não sabe ainda qual o impacto internacional disso, mas o impacto nacional a gente já pôde notar, né, uma vez que foi bastante citada a redescoberta inclusive em meios de massa de comunicação, a redescoberta de Simopelta. Acredito que internacionalmente teve uma repercussão, né, que foi no blog da Myrmecologia, que é a ciência que estuda as formigas, que acho que é no Ant-Based Blog, saiu uma nota a respeito disso, inclusive bastante comentada. Mas o impacto internacional disso vai vir, inclusive na ciência da conservação, uma vez que era a única espécie de formiga tida como extinta por atividades exclusivamente humanas, uma vez que era uma plantação de cacau no mundo. Uma vez que era uma plantação de cacau que foi completamente destruída por atividade humana. Então isso nos sugere que haja uma importância maior do que o Brasil, inclusive por isso a gente optou por publicar o artigo em inglês, né? Sim. Uma vez que essa era a intenção nossa, não é que isso parasse por aqui, então provavelmente haverá alguma projeção internacional desse artigo, nada além do que existe normalmente na ciência, claro. A importância de coleta desse extrato subterrâneo, que é um extrato que tem sido negligenciado ao longo das técnicas de coletas de formigas, né, que se dedicam a coletas na superfície ou em árvores. Tem muita coisa que é considerada rara. Agora no extrato, com essas coletas no extrato subterrâneo, com essa técnica que a gente desenvolveu, começam a se tornar mais comuns, né? Existem outras técnicas também de coleta de formigas subterrâneas. A gente também tem que destacar o mérito dessa coleta, que ela captura as formigas durante um período de 48 horas. Ela funciona como um pitch. Em muitas técnicas subterrâneas, ou você faz uma amostragem pontual, né? Coleta uma amostra de solo e leva para o laboratório e vê o que tem de formiga nessa amostra, ou então coloca pequenas armadilhas que permitem o acesso da formiga, mas assim como ela entra, ela pode sair. Então você não tem certeza, e é um extrato que você tem que deixar uma armadilha ou uma isca por um tempo maior. Você não pode fazer se você usar alguma isca atrativa ou alguma armadilha, não é uma questão de horas, você tem uma amostragem suficiente diferente da parte de cima do solo, parte superior, que rapidamente você amostra formigas, né? Então, muitas técnicas permitem o acesso a armadilhas ou iscas, mas assim como permite o acesso, permite a saída. E já a nossa não. Uma vez que a formiga entra, ela fica retida, que é o princípio do pitch. Aquela formiga vai estar presente nas nossas amostras, né? Se ela passou por aquele local, a gente tem a certeza, uma vez que existe um líquido no qual ela fica capturada, a gente tem certeza de que aquela formiga existe e está nas nossas amostras. Não é simplesmente uma formiga que passou por ali, comeu da isca e foi embora, que é o que acontecia com as outras técnicas de coleta. Vale ressaltar, né, que isso também foi essa amostragem foi desenvolvida aqui pela gente com base nessa carência. O Fernando chegou com a ideia dessa amostragem subterrânea e aí, discutindo com ele, a gente conseguiu chegar num modelo de armadilha que conseguisse ficar no subsolo efetivamente. E capturar as formigas diferente do que vinha sendo feito. O principal significado da descoberta está na importância da amostragem correta de organismos para a determinação de status de ameaça em nível de extinção das espécies, porque soa, de certa forma, absurdo uma espécie desconhecida ser colocada como extinta. Isso pode perder a credibilidade das agências de conservação e das próprias agências de fomento a respeito dos status de extinção de espécies, uma vez que a falta de conhecimento tratada da biologia, do próprio modo de vida